os 144.000. Quem são eles? A chance de que eles sejam aqueles que reinarão com Cristo por 1000 anos? Esses são questionamentos que nós vamos analisar no nosso pronunciamento. Porque os 144.000 aparece em primeiro lugar aqui em Apocalipse, no capítulo 7, versículo de 4 a seguir, que diz: Eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. E da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, e da tribo de Rubi 12.000, da tribo de Gade 12.000, e da tribo de Asser 12.000, e da tribo de Naphtali 12.000, e da tribo de Manassés 12.000, e da tribo de Simeão 12.000, e da tribo de Levi 12.000, e da tribo de Zacar 12.000, e da tribo de Zebulão 12.000, e da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim 12.000. Mas há uma coisa que é preciso ser considerado também. Vamos seguir aqui no versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Ora, a chance de que essa grande multidão estivesse na terra, enquanto os 144.000 estavam nos céus, se nós analisarmos Isaías no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 66 e no versículo 1, lá está escrito claramente que os céus é o trono de Deus. Se nós considerarmos no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 49, lá encontramos Estevão discursando com aquele povo opositor, que no final resultou até no seu apedrejamento. E nesse discurso, ele citou Isaías. E citou novamente os pronunciamentos de Isaías, em 66, versículo 1, que o céu já é o trono de Deus. Ora, se essa grande multidão, ou melhor, se essa multidão de todos os povos, tribos e línguas e tal, foram vistas diante do trono, naturalmente estava no céu também. Se os céus é o trono, e essa multidão foram vistas diante do trono, então eles também estavam no céu. Mas se é assim, por que esse destaque dos 144.000? 12.000 de cada tribo. Como são 12 tribos, então 12.000 vezes as 12 tribos dá 144.000. Por que esse destaque? Vamos ver então aqui no livro de Apocalipse mesmo, capítulo 14, e no versículo 1, que diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte, e com ele 144.000, que a sua testa tinha escrito o nome dele, quer dizer, de Jesus, né? E de seu pai. Aleluia. Mas se a gente prosseguir aqui, do 4 a seguir, nós vamos ver algumas atribuições desses eleitos, além deles terem que ser da tribo de Israel. Diz assim: E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Mulheres, no plural. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ora, para pertencer a esse grupo dos 144.000, primeiro tem que pertencer a uma das 12 tribos de Israel. E depois tem que ser alguém que acompanha o Cordeiro onde quer que ele vá, quer dizer, tão abnegado que nem se poluiu com mulheres. Mas espera aí, essas mulheres que não se poluiu não se refere à religião falsa? Se a gente analisar de fato no Apocalipse, no capítulo 17, no versículo de 3 e adiante, lá fala de uma mulher prostituta, montada numa fera,
que é Babilônia Grande, mãe das Meretriz e tal, se refere à religião falsa. Que o assunto não é esse, não vamos entrar no profundo disso aí, mas se refere às religiões falsas. Se, porém, a gente olharmos Apocalipse no capítulo 12, vai vir então outra mulher que está trajada de sol, e que essa mulher deu à luz um filho, e que o dragão não queria tragar esse filho e tal, que se refere à religião verdadeira. Não vamos entrar também no profundo, que o tema não é esse, para não ficar extensivo demais, mas se refere à religião verdadeira. Quer dizer, a Bíblia faz comparação da religião falsa, como se fosse uma mulher, uma prostituta, e da religião verdadeira também como uma mulher virtuosa. Ora, se diz não se poluíram com mulheres, no plural, então se estivesse referindo a essas mulheres a religião, então eles não se poluíram nem com a falsa, nem com a verdadeira. Quer dizer que são ateus então? Obviamente que não. Então está se referindo de fato à mulher literal. Mas mulher literal, sim, mulher literal. O Senhor Jesus, ele esclareceu isso lá no livro de Mateus, no capítulo 19. Mateus, no capítulo 19, versículo 12, ele citou que há 3 classes de eunuco. Quer dizer, eunuco é pessoa celibatária, que não pratica sexo. 3 classes. Um que já nasce assim, o outro grupo que os homens foi que castrou, e o outro que se tornou seu eunuco a si próprio pelo reino de Deus. É o caso desses 144 mil. Eles são tão íntegros à causa do reino que eles preferiram não ter distração aqui na terra, não casarem. Ora, se nós vemos ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 32 e 33, Paulo também explica que o homem que é casado está dividido entre agradar o Senhor e agradar a esposa. E o solteiro não está dedicado integralmente ao Senhor. Então esses 144 mil, primeiro, tem que pertencer a uma das tribos de Israel. Mas não será Israel espiritual? Não, está citando nome por nome da tribo. Tribo de fulano, de Rubem, de Benjamim, tribo por tribo. Vamos parar que esse negócio está querendo... Israel, literal sim. Todas as nações, já é o outro, cara, no 9 seguinte, que é todas as nações, tribo e língua. Mas ali é a nação de Israel. Por isso tem que ser de lá, tem que pertencer a uma dessas tribos, primeira mão. Depois tem que ser celibatário, eunuco. Não se polui com mulher, para se dedicar exclusivamente ao reino. E depois não se achou engano na sua boca. Apocalipse capítulo 14, e no versículo 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então não é alguém que marca uma data de um evento bíblico, depois que aquela data vem e não aconteceu, aí marca outra data, se enganou, houve um engano, aí outra data, não pode ser esse tipo aí. Além de não serem, muitas vezes não pertencer ao israelita, a uma das tribos de Israel, literalmente falando, além do mais ainda se encontra engano e tal, e se atribui a si mesmo essas qualificações assim, fica um tanto difícil. Para quem é humilde, que vai à Bíblia e vai realmente analisar o leite não adulterado da palavra de Deus, fica um tanto difícil aceitar essas coisas ali. Mas aqui nós não estamos tentando fazer comparações paralelas e etc. Apresentando realmente o que está aí escrito na Bíblia. Mas a Bíblia não fala de reis? Sim, fala. Mas nem sempre. Eles são ministros do Senhor Jesus. Não está dizendo que eles são reis. Não, são ministros do rei, ministros do cordeiro. Segue o cordeiro onde quer que ele vá. Mas a Bíblia não fala de reis? Fala de reis. Primeiro nós temos que observar que nem sempre quando se fala em reinar, significa estar sentado em trono. Nem sempre na Bíblia. Por exemplo, se a gente olhar no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 21, e o mesmo Romano também, capítulo 6, no versículo 12, lá faz alusão ao reinado do pecado. O pecado como estando reinando. E o pecado está sentado em algum trono? Será que o pecado está sentado em algum trono? E mesmo Romanos também, no capítulo 5, versículo 14, faz alusão ao reinado da morte. E a morte reina. Ora, a morte reina e ela está sentada em trono? Nem sempre quando se fala reinar, significa sentar em trono.
Assim é que no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, fala que os crentes foram feitos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. E Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 10, lá fala, reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ora, será que isso necessariamente precisa significar que estão sentados em trono? Se nós vemos aqui no livro de 2 Pedro, ou desculpa, 1 de Pedro, no capítulo 2, e no versículo 9 e 10, aqui diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Real faz alusão a reino. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo, quer dizer, está falando até daqueles que não eram israelitas, mas que agora sois povo de Deus, mesmo não sendo aquele povo escolhido. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quer dizer, Pedro já estava dizendo que aqueles crentes daquele tempo já era assim sacerdote real. Todo crente é sacerdote e rei agora, já é. Mas estão sentados em trono? Não. Não, é porque eles agora, em vez do pecado estar reinando sobre ele, em vez da morte estar reinando sobre ele mesmo reina. Ele tem o domínio dele, é exercido. Ele domina sobre si próprio. Então eles são reis, eles não são servos do pecado. Porém, tem sim. A Bíblia fala de reis, reinos que tem a ver com trono, sim. A Bíblia fala disso. Porque na eternidade haverá hierarquia. Mateus, no capítulo 11, no versículo 11, Jesus deixou claro isso, que nenhum homem maior do que João Batista, nenhum homem nasceu. Porém, no reino de Deus, o menor lá no reino é maior do que João Batista, mostrando que tem sim os degraus da hierarquia. Já vemos que os 144 mil são ministros do Senhor, acompanhar o Cordeiro onde quer que ele vá. E tem reis que há de se assentar em trono? Sim, tem. Ora, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, quer dizer, os mártires, os crentes que foram assassinados pela obra que fazia. E clamavam com grande voz, essas almas clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E no 11: e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Está se referindo aos mártires, não tem nada a ver com 144 mil, aqui já é outro grupo, outra linhagem, é os mártires, aqueles crentes que foram assassinados pela sua obra de testemunho. Mas nós não estamos falando, né, de reis que há de assentar-se em trono? Sim, o que é que tem a ver com isso aí? Vamos ver aqui, Apocalipse no capítulo 20. No capítulo 20, versículo de 4 a seguir. E vi tronos, agora é trono mesmo, tá vendo? Agora sim, esses reis aqui é trono. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. Agora sim, é que esse reinar aqui, isso significa mesmo estar sentado de fato em trono, julgando. E vi as almas daqueles que foram degolados, aqui nós lemos no instante, até quando, Senhor, as almas estavam debaixo do altar, os que foram mortos. E vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses que reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os mártires. Não os 144 mil, mas os mártires reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Esses mártires serão ressuscitados em primeira mão. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Não é os 144.000, é os mártires. Mas os 144.000 tem sim seu galardão, sim. E a bem dizer, um galardão até um tanto maior do que esses reis que reinaram por 1000 anos. Se eles são ministros do Rei do Rei, Senhor dos Senhores, são ministros do Senhor Jesus. Quer dizer, eles delegarão, inclusive, tarefas a esses reis, que não diz o número. Não são 144.000 reis, não. O número não está dito aqui na palavra, a palavra não diz quantos são. São os mártires, aqueles que foram degolados, aqueles que foram mortos. Mas os 144.000, a eles cabem, primeiro, pertencer a uma das 12 tribos de Israel. Segundo, ter uma dedicação integral ao reino, a ponto de nem mesmo se casar, nem mesmo se poluir com mulher, de serem virgens, para estarem totalmente dispostos e entregues à causa do reino. E eles terão o galardão de ser ministro, acompanhará o cordeiro onde quer que ele vá. E não há de haver engano na sua boca. Ele não há de se enganar. Eles terão um dom, um privilégio, além de serem israelitas e etc., terá esse privilégio que eles terão entendimento da palavra. Não vai, hoje é uma coisa, amanhã é outro entendimento, aí ele mesmo por ele próprio diz, olha, não é assim, é dessa forma agora e tal. Não vai ter isso. Não, aqui, de novo vou repetir, Apocalipse no 14, só no finzinho, capítulo 14, aqui no versículo 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Quer dizer, são esses que são 144.000. Pai amado, Pai querido, Deus de misericórdia, todos aqueles, meu Deus, que tu há de escolher, porque o Senhor Jesus, ele disse, não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós, aqueles que tu há de escolher, que seja agraciado com teu Espírito Santo, porque está escrito em Apocalipse 2,7, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse mestre, o Espírito, esse que seja o nosso mestre, Senhor, usando nós como instrumento, nossos lábios, mas que seja ele o operador das instruções, o operador aquele que nos fornece a água da vida, que há de borbulhar no nosso ventre para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém.